E agora chegou o momento de nós falarmos da saúde de Porangatu. Estou recebendo aqui no estúdio o Neto Reis, né? Ontem nós falamos sobre algumas coisas, inclusive tem até uma pergunta, que vai ser a primeira pergunta que eu vou perguntar para o Neto aqui. Neto, primeiramente, bom dia, meu amigo secretário da Saúde, Neto Reis, bom dia. Bom dia, Lúcio Ribeiro, bom dia aos ouvintes, né, e aos telespectadores, tanto da Rádio Nova FM, como também dessa honrosa emissora, né, que é a TV Rede Serra Azul, né, Serra Azul. Cumprimentar aqui os amigos Valdenício Araújo, Nil Lima, a Érica, que me acompanha, minha coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Sérgio Noleto, nosso diretor de comunicação. E, em primeiro lugar, Lúcio, agradecer a Deus. Eu sempre dou graças, mesmo nas dificuldades, a gente tem que dar graças a Deus, porque é Deus que nos conduz e é Deus que nos traz os problemas para a gente encontrar as soluções. Estamos aqui à disposição e sempre trabalhando para melhorar a nossa saúde, para dar melhores condições de atendimentos à nossa população. Ontem teve uma pergunta aqui no programa de um ouvinte, telespectador, da seguinte forma, Neto. Perguntaram para mim assim, Lúcio, e tivemos aí a visita da Polícia Federal, né, que teve na Secretaria de Saúde, teve no hospital, teve em vários locais da cidade. O que deu isso? Essa foi a pergunta, e eu transfiro essa pergunta para você. Eu falei, olha, eu vou perguntar para o Neto e ele vai responder para nós aqui, respondendo para os ouvintes e os telespectadores aqui da Rede Serra Azul. Na verdade, Lúcio, até no dia eu estava em viagem, né, quando tivemos aí essa diligência, né, da CGU, juntamente com a Polícia Federal, mas a gente recebeu com muita tranquilidade, porque a partir do momento que você tem responsabilidade com dinheiro público, você fica tranquilo, né? Haja visto que foi uma operação que envolveu aí anos de 2021, né? 2020, 2012, 2013, né? E a gente tem certeza que nós, enquanto gestores, principalmente a nossa prefeita Vanusa Valadares, a nossa tranquilidade, ela é total. Porque a partir do momento que você coloca seu nome à disposição para atender uma população, você tem que ter responsabilidade. E quando você tem responsabilidade, você fica tranquilo. O meu sentimento, bem como também da nossa prefeita Vanusa Valadares, como a gestão Novos Tempos, é de tranquilidade, né? Houve a diligência, evidentemente que ainda está se apurando, mas no que tange a questão da gestão Novos Tempos, afirmo para você com tranquilidade. Nós estamos aguardando aí os resultados de forma de cabeça erguida e, acima de tudo, com o sentimento de dever cumprido por fazer o que de fato é de nossa responsabilidade com dinheiro público. Duas perguntas que estão na internet. A primeira delas, Neto, é dizendo que as UTIs de Porangatu foram fechadas. 10 UTIs foram fechadas. E segundo o que eu vi na internet, está assim, UTIs de Porangatu são fechadas por falta de verba. Isso procede? Fala para nós sobre esse assunto, sobre o fechamento das UTIs. E eu quero aproveitar também, Lúcio, ontem eu até fui surpreendido, né, por uma emissora de televisão, certo. Mesmo mesmo porque se tem um assunto que eu trato com delicadeza, com responsabilidade e, acima de tudo, pensando no ser humano, né? É tanto que quando a gente entrou na Secretaria de Saúde, em meados de janeiro do ano passado, de 2022, nós criamos uma frase: saúde humanizada para todos. E a gente trabalha para que isso de fato aconteça. Ontem foi veiculado em uma emissora da cidade, né, que abrange a todo o estado, que do nada entraram ao vivo dizendo que nós tínhamos perdido as UTIs de Porangatu. Certo. Certo. Isso, eu no mesmo instante falei com o repórter, dei uma entrevista, né? É por isso que eu gosto e me sinto muito à vontade de estar aqui, porque aqui é ao vivo. Certo. Aqui não tem mentira, aqui é verdade. Não tem edição, né? Verdade você só fala em uma vez. Você não conta mentira 10 vezes, né? E aqui nós estamos ao vivo, não tem edição, como você falou. O que acontece? Nós tivemos uma reformulação do plano de trabalho, nós temos um convênio com o governo do estado. Quero tranquilizar aqui toda a população de Porangatu, é o que eu disse na reportagem ontem, que em momento algum a população vai ficar desassistida. Os nossos equipamentos de UTI estão no nosso hospital municipal. Diga-se de passagem que atende não só Porangatu, mas toda a região e principalmente aquelas pessoas que transitam pela BR-153, hora ou outra envolvem em um acidente, recebem um atendimento aqui. Nós temos hoje, Lúcio,
com um novo plano de trabalho do governo do estado, 10 leitos de retaguarda. Nós tínhamos UTI na época do Covid. Certo. As nossas UTIs nunca foram cadastradas no Ministério da Saúde. Terminou o Covid, nós tínhamos leitos avançados que continuam no hospital. A nomenclatura mudou, mas hoje nós temos leitos avançados. Certo. O que é o leito avançado? Não, propriamente dizendo, é a UTI, mas são os aparelhos da UTI que estão ali. Nenhum paciente que precisar de atendimento no nosso hospital vai perder a vida, vai ficar sem atendimento ou vai ser prejudicado. Certo. Isso que nos entristece. Nós começamos a semana com uma notícia de que um médico teria abandonado o plantão por falta de pagamento. Essa é a segunda pergunta que eu ia fazer para você, que é outra também que está nas redes sociais, né? E dizendo que não apenas vários médicos abandonaram seus postos de trabalho, deixando as pessoas à mercê de atendimento, sem esse atendimento, né? E simplesmente ele abandonou o plantão, foi embora por falta de pagamento. E se procede ou não? Esse fato aconteceu ou não? Justamente, é mais uma fake news. Vou falar aqui com tranquilidade. Nós tivemos um caso isolado de um atendimento que foi lá no ambulatório, né, envolvendo o pediatra. Volto a reafirmar aqui, um dos melhores pediatras que eu já conheci em toda a minha vida. Tivemos um contratempo que no dia seguinte estava resolvido. Hoje o doutor continua atendendo, a população não ficou desassistida, foi apenas um dia. Mas nós já organizamos no dia seguinte, todas aquelas famílias foram atendidas. Aí essa semana nós fomos surpreendidos mais uma vez, inclusive agora, 5 minutos atrás, o médico, embora citado que teria abandonado o plantão, estava aqui na porta da emissora falando comigo. Doutor Humberto, né? Justamente. Estava aqui falando comigo e falando, Neto, eu estou contrariado também. Porque saiu uma notícia do que não é verdade. Né? Eu simplesmente tive uma intercorrência na minha casa, infelizmente me desloquei sem comunicar a direção, foram 15 minutos, cheguei da minha casa, já estava ali a minha carta de demissão. Né? É um médico excelente, um médico que tem uma história na cidade de Porangatu, né? Então ele estava aqui, inclusive, querendo dar entrevista para falar a versão dele de que de fato tinha acontecido uma intercorrência e em momento algum ele pediu contas. Né? Infelizmente, Lúcio, nós tivemos perca na arrecadação e principalmente nesse convênio firmado com o Estado. É aproximadamente... Então, o atraso do pagamento dos médicos, isso procede, então. Os médicos nós nunca... Mas não a questão da desistência, como foi colocado aí nas redes sociais, de que o médico que teria abandonado, você mostrou que foi apenas uma intercorrência, isso pode acontecer, dele sair do plantão e na casa dele voltar, e alguém interpretou dessa forma, é isso? Justamente, todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes você está aqui apresentando o programa, tem um problema na sua casa, você tem que se deslocar e ir na sua casa, correr e acudir. Entendeu? Foi o que aconteceu com ele. Mas infelizmente, nós temos normas, né? E normas precisam ser cumpridas. Eu sempre falo que quem trabalha tem que receber. Mas infelizmente nós estamos passando por um momento difícil, burocrático, mas que já está passando. O problema vem para a gente ter a solução. Claro. Todos os nossos médicos, e eu digo com clareza, Lúcio Ribeiro, e ouvintes da Rádio Nova Era e Rede Serra Azul, são responsáveis. Indignados, contrariados, estou do lado deles também. Quem trabalha tem que receber. Mas em momento algum, eu tenho certeza, que nenhum dos nossos profissionais deixou de prestar um atendimento. Em momento algum. Às vezes acontece isso. Criam uma situação para tentar denegrir a imagem, não só do secretário, mas da prefeita, da gestão. Mas eu afirmo aqui novamente, a gente trabalha com responsabilidade. Infelizmente, nós tivemos que desligar o médico, embora citado, mesmo porque a gente tem uma direção ali dentro do hospital. E essa direção não foi comunicada. Né? Mas em relação a pagamento, como foi veiculado, que médico abandonou por falta de pagamento, isso não procede. E isso nos entristece. Entristece, Lúcio, porque, claro, estamos passando um momento difícil, onde nós estamos aí com chegando na terceira folha dos médicos sem pagar, mas que já vamos resolver até dia 10. Certo? Agora, deixa-nos triste, porque a saúde, ela não só gira ali no pronto-socorro. Nós temos pacientes que a gente leva para Goiânia, pacientes que fazem tratamentos semanalmente. Nós estamos aí com a campanha de vacinação atuante. Nós estamos com médico na zona rural. Nós estamos finalizando reforma em todos os postos da saúde. Diga-se de passagem, os médicos do PSF ganhavam R$10 mil.
A prefeita autorizou e hoje todos ganham 15 mil reais. Estamos avançando, mas para avançar você não consegue atingir 100%. E aí quando você dá um deslize, a conversa sai torta, a população fica assustada, mesmo porque uma notícia dessa não fica só em Porangatu. Exatamente. Ela chega lá em Goiânia, ela atinge outros e novos horizontes. E a nossa preocupação é essa, nós queremos a população tranquilizada. Nós pedimos aos meios de comunicação para que mostre, como eu estava acompanhando aqui agora há pouco, uma reestruturação de uma rua, o secretário de obras falando que ele tinha melhorias. Esse também é o papel da imprensa. Afinal de contas, eu também sou da área e sei. Sim, claro. A gente mostra as dificuldades, mas precisamos também mostrar o que vem sendo feito pelo governo Gestão Novos Tempos, pelo governo da prefeita Vanusa Valadares. Muito, Lúcio, nós avançamos. Hoje eu tenho certeza você também vai ao hospital. Claro. Olha o nosso hospital de hoje e faz aí uma retrospectiva de 5 anos atrás. Nós estamos avançando em estrutura e cada mês a gente alcança um novo projeto e principalmente uma nova especialidade. Hoje nós fazemos cirurgias oftalmológicas em Porangatu. Nunca foi feito antes. Coisas que não existiam antes. Não existia, e convido aqui a imprensa aqui que eu estou, a imprensa que com certeza está me acompanhando nesse momento. Faça uma reportagem, mostre as qualidades da saúde de Porangatu. Nós temos ainda déficits, mas estamos trabalhando para melhorar. E para melhorar, primeiramente, a gente conta com Deus. E segundo, é com a responsabilidade, não só minha do gestor, mas de toda uma equipe. Porque quando fala da saúde, as pessoas falam, o Neto Reis. Não é o Neto Reis. Tem a minha enfermeira, tem a minha fisioterapeuta, tem a minha técnica de enfermagem, tem os motoristas da saúde que viajam todos os dias para salvar a vida de alguém, como o médico faz. Então a gente tem a consciência tranquila de que estamos trabalhando com responsabilidade e, acima de tudo, respeitando o dinheiro público. É como você mesmo disse, as dificuldades só aparecem para serem resolvidas, não para serem travadas no meio do caminho, né? Dificuldades aparecem. Eu quero pedir aqui, vai ter a participação também da Thaís aqui no programa. Ela quer trazer aqui para nós a pergunta dos ouvintes. E como eu vejo que há uma transparência muito grande, por isso que ontem aqui eu citei no programa, sempre que eu falo qualquer coisa aqui no programa, nós dizemos, olha, que nós somos apresentadores. Eu não sou partidário aqui, né? Posso ter minhas particularidades, mas aqui eu tenho que ser profissional, não é mesmo? Então nós falamos aqui que transparência tem que haver o tempo todo, não é mesmo? Então nós queremos saber aqui agora, com a Thaís que está no Estúdio 2, se tem alguma pergunta para o Neto aqui, Thaís. Bom dia, minha amiga, boa tarde já, né? Bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. Bom dia a todos os telespectadores que estão acompanhando, né, o Jornal Nossa Voz, todos os nossos ouvintes também. Bom dia para você, Lúcio Ribeiro, e para o secretário municipal de saúde, Neto Reis, que aceitou esse convite aqui da Rede Serra Azul. E, Lúcio, o nosso papel como imprensa é dar voz à população. A gente não tem um lado político, a gente não tem lado partidário aqui na nossa emissora, a gente escuta os dois lados, fala com os nossos ouvintes e, é claro, busca um posicionamento, um esclarecimento por parte dos gestores de quem está à frente desses serviços. Hoje, mais cedo, a Rede Serra Azul colocou no nosso Instagram uma caixinha de perguntas relacionadas à saúde municipal de Porangatu. E o primeiro questionamento, eu vi que você iniciou a entrevista e, inclusive, já fez algumas perguntas, né, que seriam respondidas aqui através dos questionamentos dos nossos ouvintes. Então, eu quero pedir para o secretário novamente estar falando, né, respondendo esses questionamentos que já foram respondidos no início, mas para estar esclarecendo mais uma vez a população. A primeira pergunta que a gente tem diz assim: antigamente no Hospital Municipal a gente ia e era atendido, sempre teve uma demora, mas agora está cada vez mais difícil. Já chegou vezes de esperar mais de 3 horas por atendimento e não conseguir o atendimento. Bom dia, minha amiguinha, Thaís Alcântara, grande profissional. Respondo com tranquilidade, né? Acho que todos sabem, eu tenho minha mãe com 3º AVC, né, Lúcio? E hoje o hospital nosso referência é o HCN, né? Provavelmente 2, 3 vezes eu sempre levo minha mãe até o HCN. Certo. E eu chego ali ao hospital referência. HCN é Goiânia. HCN é o hospital de Uruaçu. Uruaçu. Centro-Norte. Tá, Centro-Norte. Você chega ali no hospital, que é um hospital estadual, né, e regional aqui, que nos ampara, né, tem toda uma equipe ali dentro, de profissionais, né, um hospital completo. Por várias vezes eu cheguei lá às 7 horas e saí 11h30. Né. Tudo em hospitais, e isso aqui eu quero tranquilizar a população,
Se você for em Goiânia no particular, você vai esperar. Tudo depende do dia. Ontem eu saí da secretaria às 5h30, fui ao hospital, tinha 2 pessoas esperando para serem atendidas. É dia. O hospital é igual a gente dorme bem e acorda gripado no outro dia. Infelizmente, tem intercorrências. Esses dias eu cheguei no hospital, tinha 257 fichas atendidas ao longo do dia até 10 horas da noite. Tem dia que a população sente mais do que determinado dia. Tem fase também de São fases. período de gripe, né? Período de gripe hoje, crianças. Se você for no hospital, 2 dias atrás, 3 dias, muita criança gripada, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade e às vezes dar um desconto. Por que eu falo em desconto? Né? Se você pegar Porangatu hoje, você tem um plano da Unimed, você tem um plano do IPASGO, você vai ter a consulta pelo plano. Mas se você precisar do atendimento, quem vai fazer o atendimento somos nós. É o Hospital Municipal de Porangatu. Aproveitando essa pergunta aqui que a Thaís fez do ouvinte, como que funciona dentro de um hospital por número de população? Por exemplo, nós temos aqui a população de Porangatu, a estimativa é de 45 a 50 mil habitantes, é isso? Então, veja bem, para uma população de 45 a 50 mil habitantes, quantos médicos tem que estar de plantão naquele período para atender uma população, ou é só por uma fase? Por exemplo, uma fase, período de gripe, aumenta o plantonista, ou está mais tranquilo, diminui o plantonista? Como que funciona isso, Neto? Na verdade, hoje o nosso hospital trabalha com 2 médicos no pronto-socorro. Certo. Nós temos 2 para atender médicos. uma cidade do estatístico desse tamanho. Não só a cidade, que hoje Certo. eu sou pactuado com mais 7 municípios e atendo toda a região norte. Precisou, vem para cá, é porta aberta, a gente atende. Certo. Ninguém vai embora sem atendimento. Às vezes acontece a demora. Demora por quê? Eu tenho 2 médicos no pronto-socorro. Eu tenho um médico de retaguarda. Chega um paciente que se acidentou. Urgência e emergência. O médico da porta vai dar auxílio para o médico para esse paciente. Às vezes fica só um atendendo as fichas. Se a coisa pesa, o da retaguarda vem ajudar, né? Mas às vezes o do retaguarda também está com o paciente com uma intercorrência maior. E às vezes é isso que falta. Nós já fizemos reunião com as nossas recepções, falta o comunicado a quem está ali esperando por um atendimento. Por diversas vezes, eu mesmo, secretário, já cheguei ali e senti falta disso. Mas já tem 2 semanas que nós sentamos com as nossas recepções, é o diálogo, tudo é o diálogo. Se você está ali esperando 2 horas, ninguém fala nada com você, evidentemente que você vai ficar contrariado. Mas se uma pessoa for ali e falar, Lúcio, vou te pedir para aguardar só um pouquinho, pessoal, porque nós estamos com intercorrência, um médico está com um acidentado, lá dentro nós estamos entubando um paciente, nós precisamos do auxílio do médico do pronto-socorro, a população entende. Né? Então a pergunta que eu te fiz é que o efetivo para o número da população que atende Porangatu e uma região, esse efetivo não está menor, não. Nós temos 2 médicos no pronto-socorro. Se você pegar 257 fichas e você dividir para 2, esse foi um dia de pico, né? Nós temos aí em torno de 127 para cada médico. Esse dia sim é puxado. Mas, igual eu te falei, ontem eu cheguei ali, ontem deve ter dado em torno de 70 fichas, 80 fichas. Né? Então, bem menor é o dia, do que os dias. Justamente. E a rede pública também não consegue pagar 3, 4 médicos para ficar no pronto-socorro. Entendi. Né? Thaís, é com você mais uma vez, minha amiga. Lúcio, esse posicionamento e essa pergunta sua foi muito boa. Inclusive, eu quero dizer ao secretário que nós conversamos, a nossa equipe conversou com alguns médicos que não quiseram se identificar aí por segurança mesmo da profissão, que inclusive alguns aceitaram gravar entrevista, mas a gente fez daquele formato, daquele modelo que eles não possam ser identificados. E um questionamento de uma médica, ela diz exatamente isso, que hoje no hospital tem 2 médicos de plantão que atende ali a porta, são cerca de 150 a 200 pacientes que eles atendem por dia. Ela falou que em nenhum plantão de 12 horas atendeu menos que 100 pacientes, que é uma quantidade muito grande de casos de doença, urgência e emergência também que chega aqui em Porangatu. E ela explica que pediu para a Secretaria Municipal de Saúde, tanto para a Secretaria quanto para o Instituto, que um 3º médico plantonista fosse colocado ali para poder apoiar e ajudar nos atendimentos. Ela ainda relatou que toda vez que faz algum questionamento, o secretário sempre responde diferente do
do responsável pelo instituto, né, que coordena ali o Hospital Municipal. Sobre esse questionamento desse profissional, essa responsabilidade é do instituto ou da Secretaria Municipal de Saúde para conseguir mais um profissional para poder atender a população de forma mais rápida? Porque quem chega com dor e infelizmente não tem o dinheiro, né, tem ali todo aquele orçamento para uma consulta particular, quer ser atendido de forma imediata. A gente entende os casos de urgência, de emergência, mas o paciente, na maioria das vezes, ele está ali porque é a única saída, porque é claro que se tivesse condições, iria até um hospital particular. Sobre essa questão de um terceiro médico, seria possível? Na verdade, como eu falei antes, nós temos 2 médicos no pronto-socorro e temos os médicos de retaguarda, né? Então, assim, qual que é o nome da médica mesmo que você mencionou aí, que eu não entendi? Eles não quiseram se identificar. Justamente. Aí a gente já está começando da prática errônea, né? Porque quem me conhece, Lúcio, eu, graças a Deus, eu carrego comigo a palavra humanidade. Se você for lá como jornalista, eu te atendo. Se for enfermeiro, eu atendo. Se for a dona de casa que está precisando de um atendimento, eu atendo, né? Meus médicos, todos têm acesso comigo. Jamais deixei de responder o médico ou qualquer profissional que seja da área da saúde. Eu até questionei isso ontem a uma determinada emissora de TV, porque a gente senta com os médicos, o Instituto Alcance é quem de fato gere a folha, né? É o RH do hospital, mas mesmo sendo o Instituto Alcance que gere a folha, eu sou aberto, eu converso e eu brigo pela minha equipe, né? Então essa médica aí, eu vou até além, minha amiga, eu desconheço essa médica, né? Porque se ela tem um problema, ela precisa de uma solução, estou aberto 24 horas para recebê-la. Pode ser na minha casa, pode ser na Secretaria Municipal de Saúde, ou até mesmo me ligar que eu vou até o hospital, como já fiz várias vezes. Certo. Né? E se você pegar o credenciamento ativo da Prefeitura hoje, como ela mencionou, para contratar mais uma pessoa, nós já temos um médico de retaguarda. Certo. Né? Como eu falei antes, tem dias que vai ser só alegria. Você vai atender poucos pacientes. Mas infelizmente na rede de saúde, não só em Porangatu, isso nós estamos falando a nível de Brasil. Tem dia que vai aparecer 2 pacientes, no outro 200, 300 pacientes. Né? Aí é onde eu falo que a gente tem que ter a colaboração. Eu não posso deixar de atender porque vieram 200 e eu estou sobrecarregado. Vai ter plantão que você vai praticamente não atender ninguém. Mas eu respeito o questionamento dessa médica. Fico contrariado, viu, Thaisa? Porque, de fato, nós não estamos sendo aqui recíprocos. Porque eu acho o seguinte, se eu tenho um problema, inclusive médicos já me questionaram isso. Já me questionaram e no mesmo dia eu procurei o Instituto Alcance e eu tenho certeza que se não foi resolvido, tão logo vai ser. Acredito que não passe de terça-feira. Mas quando você pega o credenciamento do médico através da Prefeitura Municipal, você vai ver que é, de fato, um médico plantonista que tem que acompanhar o paciente até ele chegar lá no retaguarda. Então, não é o Neto, não é o Instituto Alcance, né? É o dever que está lá no contrato assinado com o médico. Mas, mais uma vez, me coloco à disposição, não só eu, mas como toda a minha equipe técnica, para que de fato possa ouvir os médicos e aproveito o espaço para agradecê-los. Né? A gente sabe que não é fácil você ficar sem receber e prestando um atendimento. E reafirmo mais uma vez, os nossos médicos estão prontos, mesmo com o pagamento atrasado, em momento algum deixaram de atender a população. Se deixou de atender, foi porque teve intercorrência. Certo, agora são 12h17, hoje um programa especial, né? Estamos recebendo aqui o secretário de Saúde, Neto Reis, temos vários assuntos da saúde que precisavam de uma transparência. E ele veio aqui sem medo de colocar a cara à tapa, né? Sem medo de colocar a cara à tapa aqui, trazer, respondendo as perguntas. Tem mais alguma pergunta, Thaís? Tem sim, tem um questionamento dizendo aqui. É verdade que ontem um médico abandonou o plantão? E para responder, né, esse questionamento, primeiro a gente vai assistir uma reportagem da Thalia Góes. O Helder precisou de atendimento nesta semana, mas foi surpreendido pela demora. Eu me senti mal, procurei, como você disse, a unidade de saúde aqui de Porangatu, hospital regional. Cheguei lá por volta das 7 horas, 7h10 por aí. Fui atendido às 7h40, ali onde é que fazem essa ficha aqui, tá? Às 8h40, 35, eu fui pra triagem. E só fui atendido pelo médico, era 10 horas da noite, tá? E me liberaram 10h15, 10h14.
Só que esse fato, aconteceu várias coisas lá que se tornaram inadmissíveis, se tornam uma falta de respeito com o nosso cidadão. Eu liguei e só fui atendido porque eu liguei para alguns vereadores, pedia cobrando o direito nosso. Foi lá um vereador, foi lá, conversou com quem estava lá dentro e para nós sermos atendidos. Uma reclamação recorrente na saúde de Porangatu. Muitas pessoas também vêm passando por essa mesma situação. A situação não era tão grave, mas tinha mulheres grávidas passando mal, crianças desesperadas chorando. Tinha um pai lá com uma criança no colo. Eu tenho filmagens, passei para vocês, e a situação está nesse caos, abandono completo, certo? Agora, eu tenho condição de ir para um médico particular, mas é o meu direito exigir a questão de uma funcionalidade boa nos órgãos públicos da cidade. É um direito meu. Preocupado com a situação, a Rede Serra Azul foi acionada para dar voz à população. Então, assim, eu vou falar para você, não podemos ficar calado. Não podemos deixar as coisas acontecer. Desse jeito a pessoa morre na porta do hospital sem ser atendido. Amanhã pode ser você, ontem fui eu, amanhã pode ser você, amanhã pode ser qualquer outra pessoa. Não importando a classe social que esteja. Mas é um direito nosso cobrar. E é só isso que eu quero. Não ser apenas mais um que estava reclamando e não vai ser tomada atitude. Agora eu te pergunto, e aquele que não tem condição, como é que faz? Aquele que não tem onde recorrer, onde vai? Vai ficar nesse caos? Fica nessa situação que foi apresentada ontem por mim e vista por vários lá? Não tem cabimento. É esse meu desabafo e aí fica... aí é critério do pessoal responsável para cobrar, para exigir e por rodar e funcionar a engrenagem pública de Porangatu, que está uma tristeza. E sobre esse questionamento, né, surgiu alguns boatos dizendo que o médico paralisou o serviço e foi embora devido à falta de pagamentos. Eu sei que o Neto já começou falando sobre isso aqui no jornal, disse que vai ser regularizado, mas secretário, esclareça novamente para a gente. Sim, Thaís. Primeiramente, respeito e parabenizo aqui o desabafo, né, desse morador de Porangatu que precisou de um atendimento, mas a palavra que nós queremos ouvir, ele falou no final. Saí 10h14 da noite, mas fui atendido. Nós tivemos intercorrência. E, infelizmente, né, e ao mesmo tempo que eu quero agradecer à Câmara Municipal de Porangatu, através dos vereadores, que também é um fiscal do povo e tem muito nos ajudado. Eu sempre falo que a Câmara, e ali não só em nome do nosso presidente, vereador Cleuci, mas todos os vereadores nos ajudam, às vezes, a consertar o que a gente não vê. Às vezes os meus olhos, nem os seus, chegam onde a gente precisa enxergar, né? Para a gente mapear de fato onde está o problema. Né? Mas o que me deixa mais confortável é o final da palavra dele ali, que ele diz que foi atendido. Respeito claramente e, ao mesmo tempo, quem paga seus impostos tem que cobrar. E a população paga impostos. E é um dever dela cobrar. E ao mesmo tempo eu agradeço, porque quando ela cobra, ela nos ajuda a mapear onde está o problema. Né? Mas reafirmo aqui, em relação ao médico. Médico não deixou o plantão por falta de pagamento. Ele teve uma intercorrência na casa dele. O vereador foi até o local, ligou para mim de lá, falando que ele havia abandonado. Né? E porque ele não disse à direção que iria se ausentar, nós optamos por desligar ele. Né? Eu até falo aqui de coração partido, né, que eu acabei penalizando um médico por alguns minutos. Mas em alguns minutos você salva vidas. Né? Eu posso amar você, mas deixou o atendimento apenas com o médico. Né? E ele teve então, aqui teve aqui agora, chegou aqui querendo participar, dar a versão dele, que de fato ele não abandonou, que ele tinha ido de fato à sua residência, resolveu uma intercorrência pessoal, mas onde ele pecou, infelizmente, foi não ter comunicado à direção. E não foi por falta de pagamento, como mencionou a reportagem em outro canal de televisão. Mas deixo claramente, o Lúcio Ribeiro e os nossos ouvintes, nós estamos fazendo a coisa certa, nós vamos avançar. Mas para avançar, a gente tem que consertar o meio da corda. Não é só eu pegar na ponta e esticar. E para isso eu preciso de muitas pessoas. Né? Eu tenho toda uma equipe, toda uma estrutura, e a engrenagem tem que funcionar redonda. Para funcionar redonda é isso, é a população nos apontando. Em momento algum,
quando eu recebo um áudio ou uma pessoa me liga reclamando, eu fico do lado do profissional ou do lado da população. Eu fico do lado do atendimento. Nós temos que ser humanos, atender a população. Respeito, não estou recebendo, quero sair. Eu acredito que você tem que sair. Agora, não tem a conversa de que eu quero sair, né? E aí sai uma reportagem de que o médico abandonou o plantão por falta de pagamento. Quando, na verdade, ele abandonou porque ele precisava ir até a sua residência para resolver um problema pessoal. Agora, 12h24, Thaís, mais alguma coisa? Nós já extrapolamos bastante o nosso horário aqui, tá certo? Como eu disse, Lúcio, a nossa equipe conversou com vários profissionais de saúde, né, médicas e médicos também que atuam ali no Hospital Municipal, e a gente escutou um médico e vamos estar passando agora a versão dele e alguns questionamentos que ele tem. Estamos com salário atrasado desde fevereiro. Inclusive, alguns especialistas estão falando novamente em parar o ambulatório devido ao atraso do pagamento. E nós estamos de mãos atadas frente a essa questão, né? Mas é uma questão que foge do nosso controle, porque a gente está tentando regularizar, a gente está tentando propor sugestão, mas o que a gente vê é que nós não somos escutados quanto a isso. O que pedimos é que, na verdade, tentem enxergar o noso lado, sabe? Existem diferentes versões de um mesmo cenário, assim como existem diversos tipos de profissionais também. A grande maioria que eu conheço naquele hospital e que trabalha ali na linha de frente, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, estão ali para não só cumprir sua função diária, mas também ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue, né? Porque é muito gratificante a gente ver, né, essa satisfação de um paciente após a melhora clínica, ou então ver uma mãe que realmente consegue entender o que seu filho tem, sem ter que fazer tudo na correria, sem ter que faltar com respeito uns com os outros, né? E é assim que a gente quer a saúde de Porangatu. Espero de verdade que não seja uma realidade muito distante quanto a isso. Neto, sobre esse questionamento, existe a possibilidade de alguma outra paralisação na saúde municipal? Olha, na verdade, o superintendente do Instituto Alcance se reuniu com os médicos, se não me falha a memória, foi ontem à tarde, né? Nós fizemos uma nova programação, né, um novo cronograma para estar acertando esses pagamentos, e tenho certeza, Lúcio, que então logo nós vamos conseguir resolver, né, esses atrasos. Dia 10 nós já temos um repasse, né, já vamos pagar mais um mês para os médicos, para a gente já começar a iniciar essa questão dos pagamentos. Atrasado 2 meses, é isso? 2 meses vai sendo o terceiro agora. Vai sendo o terceiro. Até 10 nós queremos colocar mais uma folha em dia e até o final do mês a metade ou uma completa, para fechar 2 meses. Então, querendo Deus, eu tenho certeza que nós até final de maio nós estaremos, início de junho, com as nossas folhas dos médicos todas em dias. Nós tivemos que fazer uma programação, mesmo porque, como não sei se eu mencionei aqui hoje, é 1 milhão a menos que nós deixamos de receber do Estado. E esse 1 milhão a menos já tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses, são 6 milhões a menos. Né? Então a prefeitura tem que entrar com essa contrapartida. Hoje a nossa contrapartida da prefeitura é 15%. Então a prefeita já está fazendo um estudo juntamente com o secretário de Finanças, né, e com o gestor do município, para que de fato a gente regularize essas pendências e deixo mais uma vez bem claro. Eu vi ali que a entrevista do médico foi até aqui no estúdio, né? No hospital a gente conversa, na Secretaria de Saúde a gente conversa, e sei que a TV muito ajuda, vocês estão de parabéns, mas essa médica que deu a entrevista aí, coloco-me à disposição dela também. Tanto por telefone, pode me chamar no hospital, pode ir na secretaria, que todas as explicações e todo o cronograma que já foi passado ao Instituto Alcance, eu repasso a ela, bem como aos demais também. Ok. 12h27, minha amiga Thaís. A gente tem mais uma pergunta aqui que é sobre vacinação. Um ouvinte pergunta quando que vai liberar a vacinação da gripe para toda a população e como que está acontecendo também a questão da vacinação contra o Covid. Maravilha, quero convidar aqui, se você me permite, a minha coordenadora epidemiológica, o Érica. A Érica assumiu a nossa coordenação, Lúcio, tem uns 3 meses, né, 4 meses, o Érica, e vem fazendo um trabalho brilhante, né? Coisa boa. E a gente reforça aqui, quer convidar a população, vamos imunizar, porque de fato a vacinação ela salva vidas, né, Érica? Bom dia. Érica, chega um pouquinho mais para cá para você aparecer no vídeo, pode encostar. Isso, minha amiga. Bom dia, boa tarde, Érica. Bom dia, Lúcio. É daqui de Porangatu? Sim. Que coisa boa. De Porangatu. A coordenação de vigilância, a gente tem
convidado de forma maciça a população para que participe da campanha de vacinação da influenza. E respondendo a Thaís Alcântara, a gente ainda não tem data de quando vai ser liberado para a população geral. Mas a gente tem os grupos prioritários que são extensos e que a gente não tem conseguido alcançar esses grupos, né? Então, assim, são grupos que precisam de maior atenção, que são suscetíveis a ficarem doentes, a griparem, a terem óbitos, e eles não têm procurado. Então, enquanto a gente não consegue almejar, né, esses grupos prioritários, a gente não consegue liberar para as outras populações. E a gente espera, né, a resposta do Estado quanto a isso. Ok. Agora 12h29. Vamos lá então. Quero saber se tem mais alguma pergunta aqui para o nosso secretário, para o nome da nossa... Érica, né? Lúcio, a gente tem uma participação aqui, né, de um ouvinte que mandou agora, que diz assim: eu considero um grande retrocesso o fechamento dos leitos de UTI aqui em Porangatu. E nisso a gente emenda a nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde, que diz que os leitos, né, que ficou decidido na última visita o fechamento dos 10 leitos de UTI aqui em Porangatu, que passarão a ser retaguarda, né, como o secretário disse, até a nova avaliação. E o hospital está sendo orientado quanto às devidas adequações ao plano de fortalecimento. Então, secretário, existe a possibilidade dos leitos de UTI voltarem a ser leitos de UTI aqui em Porangatu? Como eu falei no início, nós tivemos leitos de UTI Covid, né? Terminou Covid, leitos avançados, né? E agora a gente tem leito retaguarda. E quando eu falo leitos de retaguarda, não estou falando de ontem para hoje. Foi aquele plano que nós sentamos aqui no final de dezembro, você me entrevistou aqui, e eu falei que estava tendo aquela auditoria para poder reformular o plano com a chegada do novo secretário. Então não é uma novidade, né? Nós continuamos com os nossos aparelhos, isso que eu quero tranquilizar a população. Ninguém vai ficar sem atendimento. Nós temos os equipamentos de UTIs dentro do hospital, leito retaguarda. Hoje, principalmente, nós somos o retaguarda aqui do HCN. O paciente da entrada no hospital, a gente estabiliza, sai a regulação, a gente encaminha ele para as unidades. Então eu quero mais uma vez tranquilizar a população. Não se prendam a essa questão de que perderam 10 leitos, nomenclaturamente. Mas, de fato, o nosso hospital está equipado para salvar vidas, e é isso que nossa equipe técnica está fazendo, salvando vidas e prestando um atendimento de qualidade e, acima de tudo, buscando sempre avançar mais para que nós possamos, ainda mais, deixar a nossa população tranquila e, afinal de contas, toda a nossa região. Agora 12h31, gente, vamos lá. Beleza, hoje aqui nós extrapolamos bastante mesmo, né? Tivemos aqui a agenda cultural, e agora estamos aqui aproveitando ao máximo o secretário de Saúde, Neto Reis, respondendo todos os questionamentos, tudo está aqui. Vamos lá, Thaís, mais uma vez, menina, fala comigo. Lúcio, como você disse, a gente já extrapolou bastante o horário e eu quero agradecer a cada ouvinte telespectador que confiou no trabalho da Rede Serra Azul, mandou a sua participação, seu questionamento aí para ser respondido pelo secretário. Infelizmente, ele e nem a gente pode ficar aqui o dia inteiro lendo perguntas, porque senão ele não sairia aqui da Rede Serra Azul hoje. São vários questionamentos. Então, todos os questionamentos que foram encaminhados e não foram falados aqui ao vivo no programa serão enviados à Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos estar aí recebendo uma resposta por parte da equipe de comunicação e encaminhando a cada um de vocês. Lúcio, muito obrigado pela participação, obrigada a cada um de vocês que acompanha aqui a Rede Serra Azul e uma ótima tarde. Pois eu quero chamar a sua atenção. Vamos fazer que nós tivemos aqui bastante tempo respondendo todos esses questionamentos, os questionamentos que a Thaís fez, dando voz aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Para nós encerrarmos então, aproveitando que a audiência está bombando, né? Estamos com audiência total na rádio, audiência total nas redes sociais, audiência total agora nesse momento na televisão. Vamos fazer então aqui uma recapitulação, um resumo do que nós falamos aqui hoje então, com a presença do Neto Reis aqui no programa. Primeira coisa, o médico não foi mandado embora, né? O médico foi desligado do nosso quadro, né? Mas Sim. não foi mandado embora como foi soltado aí. Exatamente. Ele não abandonou o plantão. Né? Abandonou, não estou recebendo, então vou embora, e tal. Seria uma coisa antiética da parte dele se ele fizesse isso.
Justamente, ele tem um CRM, né? Uhum. Jamais, é o que eu falo. A nossa equipe está com o pagamento atrasado, mas é uma equipe competente e que tem responsabilidade. Isso aqui eu tranquilizo os nossos telespectadores e principalmente os nossos usuários do SUS. Certo. Segunda coisa, foi falado, os leitos de UTI. Explica novamente, então, esses leitos de UTI eram UTI Covid e agora receberam outros nomes. Isso? Explica. Hoje nós temos 10 leitos retaguarda. Leito retaguarda. Retaguarda. 10 Que tem os leitos com os mesmos equipamentos de uma UTI. Para salvar vidas. Justamente estamos salvando, graças a Deus. Que é o suporte, como você disse, do HCN. Não só do HCN, mas como do HGG, de todas as unidades hospitalares do nosso querido estado de Goiás, né? Terceiro ponto que foi comentado, a demora no atendimento. Demora no atendimento, como eu te falei. Tem dias que nós vamos atender ali 257 fichas, 257 pessoas. Em meio a essas fichas tem as intercorrências, os acidentes, né? Uma pessoa que rebaixa, um médico precisa ir entubá-lo. Então, assim, mais uma vez, a gente pede desculpas à população. Às vezes eu fui até criticado em um determinado meio de comunicação porque eu peço desculpas. Mas eu acredito que o seguinte, Lúcio, quando eu peço desculpas, não é que eu estou reconhecendo erros, é porque a população paga os seus impostos e a gente deve uma satisfação para a população. A terceira, a outra posicionamento, não tem como ter mais um profissional atendendo a população. Nós já temos 2 no pronto-socorro e 1 fica no retaguarda. Então nós temos 3 profissionais. 3 profissionais. Justamente. Não tem como hoje, financeiramente falando, ter um 4º profissional. Não, mesmo porque, como eu já mencionei para você, nós tivemos aí essa queda, né, no nosso convênio, então nós vamos precisar dar uma enxugada na máquina, né? Certo. Nós vamos precisar aí, já iniciamos, né, algumas demissões, né, vamos... Talvez até vontade tem, mas não tem a verba. Justamente, né? Não tem a verba, então a gente tem que dar o passo que a perna alcança, né, e sempre com responsabilidade, e assim nós estamos fazendo. Certo. Está atrasado, mas vai organizar. Está atrasado, mas vai organizar e vai dar certo. E o problema vem para a gente passar por ele, né? Eu sempre digo, Lúcio, que qualquer obstáculo com Deus torna-se um grão de areia. E esse já está chegando no fim, eu tenho certeza. Era muito cômico eu chegar na prefeita e falar: prefeita, não aguento não. É muita pressão, né? Mas a gente tem Deus, e quando a gente tem Deus, quando você acorda, mesmo que eu abro aqui o meu celular e vejo aqui uma reportagem colocando a gente para baixo, Deus nos capacita, e ao mesmo tempo, quando me incapacita, capacita a minha equipe. E quando a equipe é capacitada e é competente, as coisas fluem, os atendimentos acontecem, Deus abençoa, e eu tenho certeza que dias melhores já estão chegando, vão chegar, e a nossa saúde, eu tenho certeza, vai ser referência. E não foi pelo Neto, não foi pela prefeita, foram pelos nossos profissionais competentes que, diga-se de passagem, trabalham 12, 24 horas para prestar um atendimento de qualidade e humanizado para a nossa saúde e para a nossa cidade. Agora, para nós encerrarmos, esquece agora que eu estou falando com o Neto, secretário da Saúde. Vamos falar agora com o Neto, ser humano. Ser humano. O que você tem a dizer para os nossos ouvintes e telespectadores, tá certo, que estão nesse momento ligados aqui no programa, com relação à saúde? Tranquilizar. Tranquilizar, porque eu acordo, Lúcio, todos os dias 5 da manhã. Faço a minha caminhadinha rapidinho, né? Já começo o trabalho. E quando eu levanto, eu já penso nas pessoas, né? Durante o dia inteiro, o Érica, que trabalha sempre próxima de mim, não só eu, mas como todo mundo, preocupa com o próximo. Eu acho que a palavra é preocupar com o próximo, desejar coisas boas, né? A gente vive num mundo tão difícil, principalmente depois que nós saímos de uma pandemia, né? As pessoas, algumas ficaram com sequelas, e eu acho que falta a palavra humanidade. Eu acho que essa é a palavra. É muito fácil eu filmar um médico que às vezes está ali no seu momento de descanso e falar que ele não está atendendo. É um direito dele, né? Mas eu deveria filmar também quando ele está ali atendendo, que ele salva uma criança, que ele salva um idoso, que ele salva um paciente ali naquele momento que pode ser o último respiro da vida. O médico vai lá e salva, né? Isso ninguém mostra, né? Então a minha consciência como pessoa é de que eu sou humano. Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu amo trabalhar com gente e gosto disso aqui, do diálogo. Porque o diálogo ele muda muitas coisas, principalmente a realidade, né? Então a gente precisa dialogar mais para mostrar a realidade da saúde de Porangatu. Hoje nós avançamos e muito
Precisamos melhorar, sim, e muito também. Mas nós estamos trabalhando para isso. E isso leva algum tempo. Não é simplesmente eu chegar no hospital e querer mudar pessoas, mudar tudo da noite para o dia. É uma casa que você começa a construir até você chegar na hora de entregar a chave. Então, sempre com responsabilidade e toda a vida com Deus em primeiro lugar. Porque eu tenho Ele na minha vida, você tem, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, isso nos tranquiliza. Nos tranquiliza porque eu sei que quem tem Deus vai longe. E se você vai longe, as pessoas que estão ao seu redor também conseguem ir.